Dá para plantar agora? Dá, nós estamos no último momento de plantar ele. Porque se ele não tiver uma idade e um desenvolvimento bastante interessante até o frio chegar, ele acaba sendo sacrificado pela geada e pelo frio. Então ele precisa ter... Olá, amigos! Hoje vamos falar um pouquinho do que faz com que a gente acerte um plantio, que ele fique lindo, maravilhoso, como temos aqui, temos vários, e o que faz com que muitas vezes o plantio não vá, não desenvolve, não dá certo. Fator 1, saber o meu pH está correto ou não e corrigir ele. Então, a análise de solo, fundamental. O pH vai determinar se esse elemento aqui, se esse cultivar, ele vai se desenvolver bem ou não, porque ele depende do pH do solo. O pH também vai direcionar o aproveitamento ou não do teu adubo, do teu esterco. Porque se o pH estiver muito ácido, que é o normal no Brasil, pH mais ácido, ele não vai deixar agir os nutrientes, né? Agir, a força do adubo não é aproveitada. Então, o pH ele é o primeiro elemento fundamental para mim poder ter um sucesso no plantio. Lembrando que o pH ele muda de cada cultivar. Então, assim, vamos dizer aqui nós temos o trigo morisco, trigo saraceno, aonde ele tem uma necessidade. Nós temos aqui junto conjugado também o curumim. Aqui alguns pés aqui, ó, de curumim, que está aqui nesse caso eu acertei, né? Porque eu sei a altura que esse cara chega, já conhecia ele. Então o curumim aqui está conseguindo passar por cima e conseguindo vir tranquilo. Então, cada elemento que você planta, ele vai ter uma necessidade de um pH X ou Y, maior ou menor. Então isso é bastante importante. E quando tu faz a correção do solo, tu vai aproximar mais daquilo que tu vai querer. Tem dúvida? Primeira coisa, trabalha com pH perto do neutro, perto de 7. De 7, 6,8 ali, um pouquinho ácido, mas o mais próximo de 7. Esse vai atingir quase todos os cultivares, vão se adaptar bem a ele. Depois, gente, eu tenho que saber o que eu vou plantar. Afinal de contas, tem coisas que eu aqui não posso plantar. Eu estou no Rio Grande do Sul, onde tem frio, tem geada, não posso plantar. E tem coisas que, aonde tem muita seca, né, onde tem muito sol, não aguento. Então eu tenho que saber o que eu vou plantar. Se eu planto curumim, se eu planto aqui o trigo, se eu planto uma cultura mista, como eu tenho aqui. Então isso é bastante importante, eu ter essa noção. Mas também tenho que entender o que essa planta precisa. Porque quando eu vou adubar, seja com esterco ou com adubo químico, eu preciso entender o que ela precisa. Mais fósforo, ela precisa de mais cálcio, ela precisa de mais nitrogênio. Então, o nitrogênio eu vou conseguir com a ureia, né? Então, depende do que eu vou precisar. Em via de regra, a facilidade para os pequenos produtores é ter o adubo orgânico. E o adubo orgânico, ele sempre vai ser também um pouco ácido. E sendo ácido, eu preciso também pensar que eu vou adubando, baixar novamente o pH. E o calcário leva 3 meses para fazer efeito. Calcário ou gesso, né, o que você usar aí para fazer a correção do pH, leva tempo. Então sempre lembre que trabalhe o solo logo. Porque o teu cultivar, no caso, que ele... vamos pegar um exemplo. O teu cultivar é o trigo aqui. O estágio dele é de 87 dias. Então ele não chega a 3 meses. Então ele nem sequer conseguiu atingir o calcário desse plantio. Então o calcário sempre vai demorar um tempo para agir. Aqui nesse caso a gente vem corrigindo o solo há muito mais tempo, então a gente vai colocando calcário sempre que a gente planta de novo, fazendo uma recorreção, sempre mantendo o pH certo. Mas o calcário que estava do plantio anterior, ele ainda está agindo. Então se vocês olhar aqui, ó, a minha frente aqui no solo, vocês vão ver que ainda tem elementos, resquícios, né, que mostram que a gente aplicou o pH agora, recente. Ele está ainda por cima do solo, agindo. Então, outro elemento muito importante é eu entender o quanto que ele precisa, como eu dizia antes, de alimentação e fazer a adubação. Seja uma adubação antes do plantio, que é importante, para ele já arrancar com força, e uma adubação de cobertura, que ela vem posterior ao plantio quando necessário. No caso aqui, não houve adubação de cobertura, ela vai acontecer depois do animal comer aqui. Então, depois do primeiro pastejo que nós vamos ter aqui agora, em poucos dias, porque o trigo aqui ele está florindo, então ele está no estágio vegetativo, onde ele está chegando com a força na parte superior aqui, querendo botar a semente. Então nós temos 2 momentos agora para aproveitar ele. Ou aproveitamos agora, que ele recém está florindo, ou precisamos esperar a semente. Mas nós temos o curumim, que já pode ser pastejado pela sua altura. Prestando atenção também, gente, em que estágio está o teu cultivar para poder adubar, né? E que momento você consegue adubar. Se eu adubar assim, eu vou queimar as plantas. Outra situação muito importante, eu tenho que pensar e entender se aquilo que eu quero plantar, exemplo, curumim,
ele se adapta à minha região, ao meu clima. E se aonde eu vou plantar, aqui nesse local, ele tem as horas de sol, luminosidade suficiente. Porque se eu plantar esse curumim aqui na sombra, ele não vem, ele vai ficar vindo devagar. Nós tivemos experiência aqui no nosso primeiro plantio, plantamos aí onde tinha sombra, ele não desenvolveu. Por outro lado, esse cara aqui, que é o trigo mourisco, ele já aguenta bem a sombra. Se eu plantar lá onde pega bastante sombra da parte da tarde lá, ó, né, que é aquela parte da beira de mata, ele vai desenvolver também de igual maneira. Então entender o que você vai plantar faz toda a diferença também para você ter o sucesso no seu plantio. Ainda, gente, nós temos então um último elemento importante, que também não posso dizer que é o último, tem muitos outros dependendo do que você vai plantar, que é entender qual é o momento de plantio que eu tenho. Exemplo, se eu estou agora, no nosso caso, em março, nós estamos gravando esse vídeo hoje, é março, mês de março, se eu ainda posso plantar, por exemplo, o trigo. Se na minha região, que tem frio, eu posso. Considerando que eu tenho 90 dias de crescimento dele, 87 mais ou menos, para ele chegar da semente, eu ainda tenho esse tempo. Abril, maio, junho. Eu vou estar entrando no inverno com ele. Então ele vai conseguir desenvolver, porque isso aqui são 48 dias que ele tem hoje. E ele já está aqui com a flor e nos 57 dias já vai estar com semente. Então resta aqui em torno de 10 dias aqui para ele já estar com semente. Então cada um dos elementos que eu planto tem uma época. Nós pensarmos então, por exemplo, no capim-sudão, né? A nossa aveia de verão. Posso plantar agora? Posso, porque ela também tem um estágio curto de crescimento. Ela vai conseguir, antes do inverno, poder ser servida aos animais, até porque ela cresce até 50, 60 centímetros, o animal já vai comer. Coisa que eu não sabia, não estudei, né? Então é um importante estudo. E o curumim, que nós estamos aqui perto dele, dá para plantar agora? Dá, nós estamos no último momento de plantar ele. Porque se ele não tiver uma idade e um desenvolvimento bastante interessante até o frio chegar, ele acaba sendo sacrificado pela geada e pelo frio. Então ele precisa ter um estágio de crescimento bom. Então eu estou no último momento agora para pensar em plantar em curumim. Não plantar ele agora, nesse mês de março, não adianta plantar porque eu vou perder ele no inverno. Se der uma geada, eu perco ele. Mesma coisa a moringa. A moringa também, você tem que ter uma moringa de no mínimo 1 metro de altura, quando chega o frio. Então eu também estou no último momento de plantar a moringa, considerando que ela para chegar a 1 metro, ela leva menos de 3 meses. Então ainda consigo hoje plantar a moringa. Hoje ainda dentro do estado do Rio Grande do Sul eu consigo, onde nós estamos, consigo plantar quase todas as coisas. E ainda, gente, temos que entender quanto tempo cada planta tem de desenvolvimento. Porque se eu plantar esse cara aqui que tem 87 dias de desenvolvimento para chegar ao seu estágio final, eu vou entender que daqui a 87 dias eu vou liberar o solo aqui para outro plantio que também virá, que seria, por exemplo, o plantio de inverno. Mas eu não posso pensar em plantar o plantio de inverno lá daqui 3 meses na frente. Então, veja bem que eu já estou plantando as plantios de inverno lá em cima, lá, ó. Lá já tem, né, solos aqui, ó, recém-plantados. Por quê? Porque o inverno está chegando mais cedo. A nossa natureza ela está bastante bagunçada. Então, lá em cima, onde vocês veem que não tem, o solo está mais nu, né, que chega a aparecer um pouco de vermelho do solo, já tem plantios de inverno, né? E por que isso? Porque eu não posso esperar daqui 90 dias um plantio que eu estou fazendo agora, para daí plantar o do inverno eu vou plantar atrasado. E aí eu vou passar aqueles 90 dias até o plantio do inverno se desenvolver, ou 30, 60 dias, sem alimento. Então sempre eu tenho que ter uma intercalar o meu plantio. Observando os animais aqui, ó, eles também vão te mostrar muitas coisas referente ao que você plantar e o que você acertar. Primeiro, eles vão dizer para você o que é bom para eles. Então eles vão pastejar mostrando para ti, isso eu gosto, aquilo eu não gosto. E quando o animal gosta, é diferente do homem. O homem gosta do que tem sabor. O animal sabe escolher o que para ele nutricionalmente é importante. Veja bem que se ele come um curumim, ele deixa de comer a ração no final do dia. E por quê? Porque ele conseguiu comer um alimento nutricionalmente importante e completo. Agora eles estão exatamente indo para um canteiro ao lado ali da ordenha, onde vai ter exatamente curumim e capiaçu conjugados. A gente está substituindo então a capineira de capiaçu por curumim. Então, gente, entendendo o que você vai plantar, o momento que você vai plantar, entendendo da adubação que eu preciso, tendo o pH certo, eu vou ter essa diferença entre ter uma lavoura bonita, uma lavoura verde, uma lavoura viçosa, uma lavoura assim que o animal vem aqui comer com vontade, ou uma lavoura, como às vezes a gente vê por aí, mortinha, amarela, né, sem vida. E tudo faz a diferença, gente, quando a gente entra com pequenos elementos, baratos e fáceis. Análise de solo, calcário não é caro. E se você não quer gastar com adubo,
lá no teu curral, lá vai ter o esterco que você precisa. Se não tem ali, pega com o vizinho, é barato e faz a diferença, faz com que você chegue em ótimos resultados. E lá vai ela. Se atrasou? Aonde estão? Olha como ela procura. Então, gente, o animal, ele precisa do melhor. E para a gente dar o melhor, nós precisamos fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor começa com assistindo vídeo. Vídeo de canais que trabalham com cara crachá, como nós. Nós trabalhamos com cara crachá. Eu venho aqui mostrar para vocês o meu erro, eu venho mostrar o meu acerto e venho cada vez inventando moda. Inventando moda, porque eu faço muita coisa aqui que ninguém fez. Porque a gente precisa entender se esse é o caminho ou não. Nós precisamos retestar o que já foi testado. A Embrapa testou e desenvolveu o curumim, mas ela testou dentro do ensaio, dentro daquele solo, daquele momento, e nós então precisamos sempre retestar. E a experiência de vocês, a experiência que nós tiramos aqui na propriedade, é o que faz a diferença para todos que vão ficar sabendo das nossas descobertas. Tem alguma informação importante? Tem alguma coisa que você descobriu? Coloca ali nos comentários, muita gente precisa dessa informação. Então o conhecimento ele é para ser trocado, divulgado, sem custo. Por isso que aqui você tem tudo de forma gratuita e livre. Todo conhecimento, eu trabalho para isso, trabalho para vocês, assim como a Silari se preocupa com o teu melhor. Certo, gente? Começa pela análise do solo.